Muito bem, para fechar esse bloco do recursos humanos, nós temos aí o ponto eletrônico, né? Aqui no DER, ponto eletrônico ele está nessa região aqui no cantinho, né? Uma região também azul, assim como da folha. Ponto eletrônico, tá? Nós temos as tabelas que nós utilizamos nesse módulo do ponto eletrônico. Então vamos fazer da mesma maneira, né? Vamos abrir lá as janelas e aí a gente vai comparando com as tabelas no DER. Ok, eu tenho então aqui uma aba ponto eletrônico, tenho um grupo cadastros e um grupo movimento. Vamos começar a nossa análise aqui pelo grupo de cadastros. Primeiro eu tenho os parâmetros, né? E aqui novamente nós temos a questão dos parâmetros, né? Eu mencionei que tinha na folha, no fiscal, no contábil, tem aqui no ponto também, tá? Então nós vamos analisar se trabalhar com os parâmetros dessa maneira aqui, ou da folha, ou do contábil, qual é a melhor, né? Então aqui no ponto eletrônico, né, os parâmetros eles também são inseridos mês a mês, tá? Nós temos lá o mês e o ano, que é a competência, o dia inicial da apuração, início da hora noturna, fim da hora noturna, o mínimo da interjornada, a duração da hora noturna, o percentual de hora extra, diurna e noturna, qual é o tratamento que deve ser dado para horas trabalhadas a mais na jornada de trabalho e qual é o tratamento dado para horas trabalhadas a menos na jornada de trabalho. E aqui no ponto, né, tem uma opção, se você estiver incluindo, inserindo, de gerar esses mesmos parâmetros para o ano inteiro. Tá? Então parece que para o ponto eletrônico aqui, o ideal é fazer isso mensal mesmo, tá certo? Mas ainda assim nós vamos rediscutir isso aqui no segundo ciclo, né? Se essa é a melhor forma de cadastrar esses parâmetros aí. E esses parâmetros eles estão armazenados em que tabela? Aqui, ó, ponto parâmetro, tá? São armazenados nessa tabelinha aqui do ponto eletrônico. Depois dos parâmetros nós temos os horários. Esse é um cadastro interessante, né? Nós vamos cadastrar todos os horários daquela empresa. Vamos ver se tem alguma informação aqui no DE em relação a isso. Ponto horário. Armazena os horários dos turnos de trabalho da empresa. Então, qual é o tipo de horário? É fixo, diário, semanal ou mensal? O código. Código para o período a critério da empresa, né? Então, 0001 pode ser comercial, 0002 sábado e assim sucessivamente. Aqui o nome do horário, o tipo de trabalho, se é normal, compensação ou folga, a carga horária, né, a quantidade de horas de trabalho, e aí os dados de entrada e saída, que nós colocamos até 5, né, até 5 entradas e 5 saídas, tá certo? Horário de início e horário do fim da jornada, né? Então, no caso dessa empresa aqui, nós temos 3 tipos de horários cadastrados. Temos o horário comercial, temos o sábado e temos o domingo. Como é que é o horário comercial? O horário comercial ele é fixo, o código dele é 01, é um trabalho normal, é uma carga horária de 8 horas, que inicia às 8 e termina às 18. O colaborador ele entra às 8 horas, depois ele entra às 14, né? Tem 2 entradas. Daí ele sai ao meio-dia para o almoço, retorna às 14 e sai finalmente às 18 horas. Esse é o horário normal, tá? O horário comercial. Eu tenho o horário sábado. Ele é normal, é uma carga horária de 4 horas, vai de 8 às 12. Então o colaborador entra às 8 e sai às 12. E eu tenho um domingo, né, que é uma folga. Tá? Não tem trabalho aí no domingo para esse horário, tá certo? Muito bem. Depois que eu cadastro os horários, eu tenho as escalas e as turmas, né? Escalas e turmas, se nós viermos aqui no DER, eu tenho uma tabela turma, onde eu insiro o código e o nome da turma, e esse código da turma vai ficar lá no cadastro do colaborador. Tá? É através desse código que nós vamos saber a que turma ele pertence. Tá? E eu tenho as escalas, né? Tem uma escala dessa turma.
Legal? Vamos ver como é que isso está funcionando aqui. Então veja, eu tenho uma escala global. Se o colaborador faltar, é para descontar 8 horas no dia e desconta 16 horas no descanso semanal remunerado, tá? Qual é o código de horário de domingo? É o 3, que é a folga que nós definimos lá nos horários, né? Qual é o código do horário da segunda-feira? É o 01, é o horário comercial, 8 às 18. Da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do mesmo jeito. E o horário do sábado é o sábado, né? E quais são as turmas que estão definidas para esse tipo de escala aqui? A turma 1 e a turma 2. Tá? Tenho duas turmas para esses horários aí, tá certo? Muito bem. Depois que eu concluo esses cadastros aqui, esses iniciais, eu tenho esses outros 4 cadastros, né? Tenho a classificação da jornada. E essa classificação da jornada aqui no DER fica armazenado nessa tabela, olha, ponto classificação jornada, onde eu tenho um código que vai ser criado pelo usuário, né? 100, trabalho normal, 101, falta não abonado, 102, falta abonado, 103, licença saúde, 105, banco de horas, né? Então, na maioria das vezes, o código da jornada do colaborador vai ser, no caso aqui desse exemplo, 100, né? Ele veio trabalhar 100. Tá? Se ele precisou faltar, essa falta vai ser abonada, ou seja, a empresa vai pagar essa folga para ele, essa falta. Então, falta abonada, né? Precisou faltar, não avisou para o chefe, a empresa não vai abonar, vai descontar. Então, vai ser classificado como 102, falta não abonada. E assim por diante, tá? Então, veja que você define qual é o padrão, né? Qual desses é o padrão, e se é para descontar horas, no caso de qualquer uma dessas classificações aqui, tá? Então eu tenho lá na minha janela, tenho o 100, trabalho normal, que é o padrão, ó. 101, falta abonada pelo superior. 102, falta não abonada, falta sem justificativa e não abonada pelo superior. Observe que isso aqui foi eu mesmo que criei, não é dado pré-cadastrado não, tá? Você vai cadastrar de acordo com a política da empresa lá. Licença saúde é o 103, falta com atestado médico. 105 é o banco de horas, falta com utilização do banco de horas. 106, serviço militar, apresentação ao serviço militar para resolver pendências. 107, férias, né? Enquanto o colaborador tiver de férias, todos os dias serão classificados como 107. Legal? Muito bem. Depois da classificação da jornada, eu tenho os abonos. Então, eu tenho o colaborador, tem a quantidade de abonos que ele tem direito, quantos ele já utilizou, qual é o saldo, no caso ele não utilizou nenhum, então ele tem 5 de saldo, qual é a data de cadastro e a data de início da utilização. Em algumas empresas, né, existe essa questão dos abonos aí, tá? Isso acontece mais nas empresas públicas, né? Empresa privada vai dar abono para colaborador? Dificilmente, né? Empresa privada mal dá 20 dias de férias, às vezes quer não dar nem um mês, né? Quer dar nada. Então imagina abono. É difícil, muito difícil mesmo que isso aconteça numa empresa privada, a não ser uma empresa privada muito grande, tá? Mas nas empresas públicas é algo mais comum, legal? Empresas públicas ou mistas, né? Por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa mista e tem essa questão dos abonos, tá? Então o colaborador lá tem direito lá a 5 abonos por ano, né? Então fora as férias, existe mais essa questão desses 5 abonos, né? Que ele pode utilizar no decorrer do ano, tá certo? Então é para isso que serve essa utilização, essa janela aqui, né? Para nós cadastrarmos os abonos que o colaborador ele tem direito, tá certo? E essa utilização aqui, bom, quando o colaborador ele faltar, né, quando o funcionário faltar, ele vai avisar que está faltando através de um abono, ele quer utilizar um abono, então o supervisor dele vai classificar isso como um abono, tá? E automaticamente, quando ele classificar como um abono, ele vai incrementar o utilizado em 1, vai diminuir o saldo em 1 e vai aparecer um registro aqui
na utilização, né? Isso é armazenado aonde aqui no banco de dados? Aqui, ó, ponto abono, os dados do abono e ponto abono utilização. Ok? Depois disso eu tenho o cadastro do relógio, né? Cadastro simples, onde você vai informar os dados dos relógios de ponto que são utilizados na empresa, tá? E aqui o tipo de utilização, se é utilizado para o ponto, se é utilizado no refeitório, ou se é utilizado apenas para circulação, para visitação, esse tipo de coisa, tá? E onde é que fica esse cadastro do relógio? Aqui, ó, ponto relógio, ok? Ele é um cadastro importante, né? Porque nas marcações, né, nas batidas do ponto, nós vamos vincular a um desses relógios aí, tá? Perfeito. Finalmente nós temos o cadastro do banco de horas, né? Aí o banco de horas já é algo mais comum nas empresas privadas também, tá certo? Existe nas empresas públicas, mas é mais comum nas empresas privadas do que os abonos, né? Que muitas vezes o colaborador ele faz hora extra, tá? E aí a empresa, no lugar de pagar para ele, vai fazendo um banco de horas, né? Quando ele acumula ali determinadas horas, ele falta uma vez e utiliza o banco de horas. Não é classificado como uma falta, é classificado como utilização do banco de horas. Legal? Bom, aqui você observa que essa janela ela não tem a opção de inserção, de alteração, de exclusão, é uma janela apenas de consulta, né? E por que ela é uma janela apenas de consulta? É porque no momento que o colaborador ele fizer hora extra ou ele faltar e utilizar o banco de horas, nessas classificações, né, no momento da classificação, é que o registro ele vai ser inserido automaticamente no banco de dados, tá? E aqui nós podemos consultar a posição do banco de horas geral da empresa ou do colaborador em questão, ok? Esses dados eles são armazenados na tabela ponto banco hora, ponto banco horas aqui, ó. Ponto banco horas e ponto banco horas utilização. Se eu clicar duas vezes, né, aí eu vejo que desse cadastro de banco de horas aqui, ó, no dia 5 de maio de 2013, o usuário ele acumulou 4 horas aí, 4 horas e 5 minutos, né? E ele não utilizou ainda, tá? Tá como não utilizado. Legal? Muito bem, então esses são os cadastros, né, que nós temos definidos aqui no módulo ponto eletrônico.